Paz, crianças, como é que vocês estão? A mensagem hoje, ela está no livro de Romanos. Então, qualquer coisa, pede pro teu pai abrir aí para acompanhar comigo a leitura, tá? O livro de Romanos foi escrito por Paulo, é uma carta, na verdade, né? Escrita por Paulo. É um livro muito interessante, tem muita coisa pra gente aprender nele, mas eu escolhi um texto aqui que está em Romanos 13, o capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Vamos ler aqui. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existem e foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terá louvor nela. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Então esse texto ele fala aqui pra gente a respeito da nossa submissão às autoridades, que nós devemos ser obedientes às autoridades, porque essas autoridades elas foram colocadas na terra por Deus. Você aí na sua casa tem autoridade sobre você? Seu pai, sua mãe, seus avós, tios, quem quer que seja o responsável por você, você deve a obediência a ele, né? E aí ele dá ordens, não dá? Seu pai, sua mãe, seu responsável. Ele não dá ordens, ele não fala, olha, faça isso, não faça isso. E você tem a escolha de sempre obedecer, acatar a ordem ou não. Se ele fala, não coloque o dedo ali na tomada, porque há um risco de você tomar um choque, não coloque a mão perto do fogão. Você pode se queimar. Ele sabe disso e ele quer o seu bem, por isso ele foi e coloca estas ordens. Porém, ele pode ir além. Ele fala, se você fizer uma dessas coisas, eu vou te dar uma varada, uma chinelada. Ele está então colocando uma consequência se você desacatar a ordem dele. E o que ele diz aqui nesse texto é: se você obedecer, você não precisa ter medo da consequência. Você não precisa ficar com medo dos seus pais irem e te punir, te deixar de castigo, te dar uma chinelada, se você obedecer. Então é muito mais fácil obedecer do que você acabar sacrificando e tendo que sofrer consequência, né? E aqui no versículo 4 ele vai falar: porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Aqui ele está falando sobre a autoridade. Quem é essa autoridade que é ministro de Deus e carregava uma espada? Lá na época que foi escrito, em Roma, a polícia da época era um soldado romano, e o soldado romano ele carregava uma espada, e ele estava ali para que as leis fossem cumpridas. Então, se alguém infringisse a lei, por exemplo, hoje, roubar é crime. Lá o artigo 157 é crime. Matar é crime. Existem leis agora. Essas leis impostas pelo governo, né, pelos nossos governantes. Se você infringir uma delas, é um crime. E um crime existe uma punição. Você pode ir para a cadeia, né? Então, você tem que ter medo disso? Você deve ter medo dos policiais? Da mesma forma, ó, eu coloquei uma foto aqui de um soldado romano. O povo romano da época tinha que ter medo dos romanos, dos soldados com a espada? E hoje nós temos que ter medo da polícia? Claro que não. Apenas se cometermos um crime, apenas se infringirmos a lei. Então, se você respeita as leis, não tem por que você temer as autoridades. Você está entendendo? Não tem por que você ter medo do pai e da mãe se você obedecê-los. Se você respeitá-los, eles não vão precisar se irar com você. Se você obedecer eles antes. Porque eles não carregam uma espada, mas eles carregam um outro instrumento, que é a chinela, né? E essa chinela, ela voa? Não voa? Ó, tem uma chinela aqui também, ó. Os pais, eu ainda não tenho filho, mas ó, quando eu tiver, já falei pra tia Ellen. Quando a gente tiver um filho, ó, não obedeceu, ó, a chinela vai voar, entendeu? Mas Deus ele vai ainda além, né? Porque ele mostra aqui pra gente
que no versículo 5, portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Deus não quer que você obedeça a teu pai e tua mãe só pelo medo, só porque você não quer sofrer a consequência. Ele não quer que você não cometa um crime porque você tem medo da cadeia, não. Ele quer que você obedeça porque a palavra diz que, porque é o certo a se fazer, porque a palavra diz que você deve obedecer. Deus não quer que você obedeça teu pai e tua mãe só se ele ir lá e ameaçar você com a chinela. Só se ele ir lá e te ameaçar, colocar de castigo. Poxa, ele quer que você obedeça. O teu pai falou para você não fazer isso, você não faz. Ele pediu para você fazer algo, você vai lá e faz, né? É, sem ele ter que impor a autoridade dele sobre você, sem ele ter que te dar uma chinelada para você fazer as coisas. Tudo bem? Então, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham aprendido com essa palavra a obedecer. Porque se não obedecer, o que acontece? A chinela vai voar. Que Deus abençoe vocês.